Museu da Pelada está aqui hoje na cidade de Santos Dumont, na zona da Mata Mineira, e a gente vai conhecer hoje um pouco mais da história de Darcy Marino da Silva, ou simplesmente o Sica. Ele que é o recordista do número de gols em uma só partida, com 12 tentos no ano de 1967, numa partida aqui mesmo em Santos Dumont, pela equipe do Social Olímpico Ferroviário. E para contar um pouco mais da história dele, que hoje temos os dois filhos do Sica, o Rony e o Alexandre. Sica que infelizmente faleceu em 2005, então hoje a gente vai aqui relembrar um pouco mais da história desse grande personagem do futebol brasileiro e do futebol da região com seus filhos. E com muito prazer. Prazer é meu estar aqui, sejam bem-vindos ao site. E queria começar perguntando, vamos já falar de início desse jogo, dessa marca especial de 12 gols numa só partida. Foi contra o Pombense, aqui em Santos Dumont, em um jogo válido pelo campeonato regional, não é isso? Ele marcou 12 gols e numa vitória por 17-0 e ainda foi o artilheiro daquele campeonato com 27 gols, né? Primeiro, o básico, em que posição, acho que já fica um pouco óbvio pelos gols, mas sempre é bom a gente falar posição do seu pai. Não, ele era o camisa 10, né? Ele era o meio de campo. Ele era o médio avançado. Então era mais aquele 10 que chegava bastante na área, né? Porque essa história dos 12 gols, pelo que me consta, ele estava a 5 gols do artilheiro da época, e não sei se era do Mininho, se eu não me engano. E os amigos, como meu pai era muito popular entre eles, olha, nós vamos te ajudar a fazer a artilharia. E teve a oportunidade que nessa partida tudo deu certo, né? E teve situações que estava próximo à área e esperava meu pai chegar para empurrar a bola para dentro. Né? Então foi até um pouco além do que era esperado. Muito além, pelo jeito, né? Só lembrando, é bom ratificar que na época o Social, as equipes da região eram equipes profissionais, federados e tudo mais pela CBD, né? O que até para ele entrar, ele inclusive entrou, foi no Guinness Book de 98, edição de 98, página 287, inclusive tudo documentado, tudo certinho. Sim. Na época vocês já eram nascidos? Eu sou de 69. Por pouco então. 71. Então, vocês têm alguma história? Você já falou dos gols que empurravam para ele chegar batendo. O estilo dele então era de um camisa 10 clássico. Era de também dar passe, além de chegar. Ele era o armador da equipe, ele era aquele cérebro pensante, mas dependia muito dos amigos. Porque naquela época é diferente de hoje. Hoje o profissional ganha muito dinheiro com o futebol. Na época não, ganhava muita fama, principalmente entre os amigos. Então, devido a essa coletividade e essa amizade que existia, então ele se tornou craque não pelas habilidades dele, mas sim porque confiava no potencial, entendeu? Através do potencial dava força para a equipe. E além disso, ele também despertou interesse de outras equipes, né? Chegou a treinar no Flamengo, foi isso? Sim, no Flamengo, ele teve aqui na região Barroso, várias cidades aqui na Rony. E ele foi convidado. E no Flamengo foi assim, uma das equipes que na época interessou para ele no Rio. E depois o Flamengo disse, você vai constatar aí que você tem de conteúdo escrito aí, estava querendo vender a cidade, não um jogador, foi mais ou menos assim. Porque o valor na pedido, época, né, era muito fora para a época que era. Mas pelo que valia para nós aqui, não é? Então, e que ano mais ou menos foi que ele foi treinar? No Flamengo? Eu acho que foi 2 anos depois que ele fez os gols. 69, né? Foi quando eu nasci, foi por aí. Então eles chegaram a gostar dele no treino, ele se saiu bem. Ele ficou 40 dias lá. Aí depois ele foi, se eu não me engano, pro segundo time do Bangu. Acho que tinha um bicheiro da época que gostava dele e tal, e
levou ele. Mas pelo que ele contava também pra gente, nesses 40 dias que ele ficou lá, o Flamengo tinha um jogo na Argentina e ele chegou a ver o nome dele relacionado. Só que tinha a inauguração, me parece, dos refletores aqui do Social na época. E o Social fez questão de que ele viesse fazer esse jogo, É verdade. uma coisa parecida com isso. Aí atrapalhou a saída pra ele. Talvez seria o jogo talvez, que ele né? ia Talvez, acertar até mundialmente, né? sim. Talvez eles até disponibilizassem a grana que tinham pedido, porque ele Vendo em prática. né? possivelmente teria ido bem na partida. E depois disso do Flamengo ele voltou para Santos Dumont e atuou em algumas equipes da cidade, né? Da região. Da região num todo, em Barbacena. Porque ele só jogou Barroso depois, logo em seguida, me parece. Montanhês. Montanha de Barroso, é isso mesmo. Além, ele sempre foi assim considerado, a gente não tem as informações assim, de quantos gols na carreira ele fez, né? Mas com certeza aí foram muitos, né? Foram bastante. Tanto é que aqui tinha o Luizinho, né? Que era o 9, grandalhão, elegante para fazer os gols. Mas todo mundo falava, vai lá, vem o artilheiro. Era o baixinho, sim. Também naquela época um futebol menos físico do que de hoje, né? Hoje em dia o futebol tá muito pegado, às vezes se prioriza muito mais a parte física do que a parte técnica. Com certeza. E aí, naquela época, a classe, a elegância, a qualidade sobressaía. Então, voltando à partida, a grande partida dos 12 gols, foi aqui mesmo, como eu já havia dito, em Santos Dumont. E vocês estavam contando para mim antes como que foi a adesão dele ao Guinness Book, edição de 98, como foi que descobriram a história dele e levaram pro livro aí dos recordes. Exatamente, foi essa partida que meu irmão tinha comentado com você, um jogo em que a AGAP, né, dos ex-profissionais, eles vieram fazer uma partida aqui em Santos Dumont contra o veterano daqui. E depois do jogo, né, conversa assim, o Nelinho, que era o presidente na época da AGAP, Nelinho, ex-lateral direito do Nelinho, Atlético, Seu Lopes. Veio uma penca de gente boa aí. Foi Natal, veio só fera. E interessaram, né, pela história e tal, viram que tinha conteúdo e pediu para que mandasse tudo para ele lá, os documentos, as provas que tinham, súmula, tudo direitinho. O pessoal reuniu, mandou para lá e depois disso constataram a veracidade da coisa e depois eles pediram a inclusão dele no Guinness Book, né? Que foi atingido prontamente em 98. E importante também que tinha tudo documentado. A gente também pegou aqui jornais da época, certificados inclusive dele fazendo os treinamentos no Flamengo. Isso foi importante, né? Documentação, teve também a súmula. Né? Isso é importante porque às vezes a pessoa acha que por ser cidade do interior tem aqueles mitos, mas está tudo documentado, é tudo concreto. E inclusive ele, depois de aposentado, ele abriu uma escolinha de futebol aqui. Juntamente com o Arildo. Arildo, que era um grande amigo dele. Sim, esportista nato também. O nome da escolinha é Futebol do Futuro. Escola de Futebol do Futuro. E ele ficou na escolinha até o falecimento dele. Importante isso, né? Ele que provavelmente... E da escolinha, a importância da escolinha, não só formar profissionais, mas formar homens, né? E dessa escolinha já saíram daqui alguns jogadores hoje em atividade, até o David, por exemplo, está em São Paulo. Não, agora ele está em Brasília. Foi para Brasília? Está no Gama? de Brasília. Então, assim, ele é só um dos exemplos de N jogadores que saíram de uma cidade interior, graças à iniciativa, né, de dois apaixonados pelo futebol. Inclusive, o pai de vocês, o Sica, provavelmente o maior nome do futebol de Santos Dumont, importante, né, para sempre passar experiência e inclusive relatos assim que eu convivi com o pessoal daqui que fez a escolinha do futuro e tudo mais, é de que também cobravam muito a parte disciplinar
Justamente. das crianças, né? Nota. Nota da Se escola. tivesse vermelho, Disciplina. era afastado, Disciplina na rua. até corte de cabelo eles cobravam. Uhum. Era muito rigoroso. É importante, principalmente na formação humana, como vocês disseram, porque o esporte é uma opção, mas é preciso... E uma das coisas gratificantes disso é você encontrar com homens hoje em dia de falar assim, pô, a importância do seu pai na minha vida, não a nível de futebol, assim, mas de disciplina, né? Da formação de caráter. De caráter, realmente.